Fala, meu povo! Vamos falar aqui sobre a estreia dos brasileiros na Libertadores da América, porque ontem foi encerrada a primeira rodada da fase de grupos e apenas Corinthians e Fluminense conseguiram uma vitória importantíssima e fora de casa, hein? Vamos começar aqui falando do Fluminense, que começou a Libertadores cheio de moral, venceu fora de casa, de virada. O Grimaldo marcou o primeiro gol do time peruano, mas o tricolor tem o Cano, sempre ele, né? O Cano, que foi lá, marcou 2 gols, virou o jogo, e o Vitor Mendes ainda ampliou e o Fluminense venceu por 3-1. Também teve a estreia do Marcelo, ele que voltou a vestir a camisa do tricolor carioca, jogou na sua função de origem, que é a lateral esquerda, e não como meio campista, né, porque ele estava atuando como meia lá no time do Olympiacos, clube da Grécia. E com essa vitória na Libertadores da América, o time do Fernando Diniz ganhou um fôlego para essa decisão do Campeonato Carioca no domingo contra o Flamengo, onde o tricolor tem a desvantagem, até porque perdeu o primeiro jogo por 2-0. E lá no estádio do Centenário, o Corinthians também conseguiu um placar elástico diante do Liverpool do Uruguai. O zagueiro Balbuena abriu o placar e o Roger Guedes marcou mais 2 gols. Com isso, o Timão garantiu a vitória por 3-0. E agora vamos falar sobre o Flamengo, atual campeão da Libertadores, que estreou perdendo de virada para o Alcas, clube do Equador. O rubro-negro começou vencendo com o gol do Matheus França, mas sofreu um apagão ao decorrer da partida. O técnico Vitor Pereira foi muito questionado por ele ter colocado um time praticamente reserva para jogar uma Libertadores da América, que é uma competição muito difícil. E a torcida já perdeu a paciência com o português e pede a demissão do Vitor Pereira. Bom, com essa derrota na Libertadores, o Flamengo também quebrou uma invencibilidade de 14 jogos sem perder numa estreia na história da competição. E lá na altitude de La Paz, o Palmeiras do Abel Ferreira perdeu de virada numa partida que teve 2 expulsões, o Sagredo no time boliviano e o Jailson no time palmeirense. E o José Lopes que marcou o gol do time palmeirense, e o Abel levou um time reserva também para jogar uma Libertadores da América. Acho que ele estava já com a cabeça no final de semana na decisão do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras precisa reverter o placar, porque perdeu por 2-1 para a Água Santa, que é um time muito difícil, hein? E o negócio ficou muito sério lá em Minas, porque o Atlético Mineiro, o único time que jogou em casa na estreia da Libertadores, perdeu de 1-0 para o Libertad, e o técnico Eduardo Cudê, lá na coletiva, disparou contra a diretoria, criticou porque a diretoria não contratou, reclamou das saídas de Ademir e Sacha, e as declarações dele não pegou muito bem, e o treinador até cogitou entregar o cargo. E lembrando que nesse final de semana o Atlético também tem uma decisão do Mineirão contra o América, e deu pra ver no jogo que o Hulk estava suspenso, não jogou, e o Galo é Hulk dependência. E a torcida ficou pé da vida, saiu do pé da vida do estádio por conta dessa derrota do Atlético Mineiro. E o Eduardo Cudê falou tudo, nem quis pensar, reclamou e não pegou muito bem para a diretoria. Ou seja, mais um time que pode perder aí o seu treinador após a final do estadual. Agora, quem não venceu, mas saiu com sabor de vitória, foi o Internacional, que estava perdendo por 1-0 praticamente o jogo inteiro para o Independiente de Medellín. O Vitor Moreno abriu o placar para o time colombiano e o Alan Patrick conseguiu um golzinho sofrido no final do jogo. E na minha opinião, esse foi um ótimo placar para o Colorado, que conseguiu pontuar na Libertadores da América com esse gol aí no final da partida. E agora vamos falar sobre o atual vice-campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense, que ficou no empate sem gols contra o Alianza Lima, um jogo muito truncado, um jogo que teve muitas faltas para os dois lados. Mas o Atlético até começou bem a primeira etapa da partida, mas não conseguiu fazer gol e o jogo terminou num 0-0, que foi bom para o Furacão, que conseguiu pontuar fora de casa, que é muito importante numa Libertadores.
Então é isso, pessoal. O que vocês acharam aí da estreia dos brasileiros? Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense nessa primeira rodada da Libertadores da América. Você que gostou do meu conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like que em breve eu volto com mais conteúdos sobre futebol para vocês.